Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós em mais uma sexta-feira, trazendo o tema a obsessão nos seus mais variados graus e matizes. E estávamos vendo justamente uma situação em que Clarencio é solicitado para intervir, para ajudar um caso de obsessão que estava se dando em uma das suas tuteladas, né? Ou seja, o espírito encarnado naquelas condições, que se encontrava naquelas condições dificílimas, como nós vamos ver, uma gravíssima obsessão, pertencia ali ao grupo dos tutelados do ministro Clarencio, né? Então, era alguém que tinha partido ali sob os cuidados, né, do ministro Clarencio, e ele então vai se predispor, evidentemente, a buscar atenuar esse quadro, a buscar soluções. É o que nós vamos ver agora no segundo capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, porque essa obsessão ela se dá logo no princípio do livro, as causas, os porquês, né? Então, é isso que nós estamos buscando, um exemplo palpável de como se instala uma obsessão, porque normalmente nós temos a ideia, já temos dito isso várias vezes, que a obsessão vem de um passado. E de fato é muito comum ela vir de um passado. Mas assim como no passado ou no nosso presente, ela tem um início, algo que desemboca, é algo que desenvolve ali aquele processo. E nós vamos ver os porquês de repente, uma jovem recém-casada entrar num processo obsessivo dificílimo, com a sua vida correndo riscos, né? Então, vamos ver. No segundo capítulo, André Luiz intitula No Cenário Terrestre. Numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida comentou espontâneo. Ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. Então, ele não estava ali falando com um grupo sobre determinados temas muito sensíveis, muito importantes, abordando ali a responsabilidade do trabalho. Então, agora, ele está se deparando, né, com uma situação em que ele traz ali essa colocação de que se encontravam diante de uma ilustração desses conceitos. Exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora, que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. O que ele está colocando é que o alcance de uma prece nem todas se dão da mesma forma, né? O Chico dizia, tem uma colocação do Chico mais ou menos assim, que a prece de uma mãe, a rogativa de uma mãe, escancara as portas dos céus, né? Porque chega ao alto, né? Mas há aquelas preces que são feitas ali, de uma forma tão enfraquecida, digamos assim, que não chega da forma como deveria chegar, embora nós saibamos que tudo é atendido, tudo é observado, e quando dizemos tudo é atendido, não significa que acontecerá aquilo que estamos pedindo, porque nem sempre aquilo que estamos pedindo é o remédio adequado, né? Mas será analisada, tudo é analisado, nada se perde, porque os espíritos encarregados captam ali a nossa rogativa e se encarregam de levá-la, né? Mas há aquelas como esta, né? Como nós vimos aqui, vamos ler outra vez. Temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa.
parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual, ou seja, da colônia Nosso Lar, não é? Há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Permanece sob nossa orientação, está colocando o ministro Clarencio. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Então, o que ele está dizendo? Que, sob o ponto de vista físico, nascimento e renascimento estão confiados às leis biológicas, né? Mas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Então, vamos ver o que ele vai colocar sobre isso. O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar. Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Uma fatalidade relativa, por quê? Nós sabemos que nós vamos construindo o nosso caminho, mas existem determinados pontos que, inclusive, nós mesmos pedimos e sentimos a necessidade de vivenciá-los, Nisso, então, poderíamos dizer que há uma fatalidade relativa a determinados pontos que nos alcançarão por necessários, Mas ele continua o pensamento, trazendo a ideia do entretanto, Entretanto, a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor, ou seja, até aquelas coisas que estão definidas como necessárias para o nosso processo de reajuste, nós podemos, pelo nosso comportamento, ir atenuando essa necessidade ou até diluindo determinadas necessidades que não ocorrem, mesmo tendo sido planejadas, digamos assim, ao retornarmos, mas o nosso comportamento nos libera de determinadas situações. Então, isso já sabemos que é fato, não é? Então, podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor, Reconhecemos, assim, que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação
depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo, e a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, nenhum reclama, aliás, reclama o endosso de autoridades competentes, né? Então, ele está dizendo que no plano espiritual, né, a habilitação depende, porque na Terra são os médicos, os pais, os mais velhos, né, que aconselham. Aqui, como ele diz, no plano espiritual, são os educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo. E a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes, porque há espíritos sem mérito nenhum, né? E então é subordinado ali à apreciação dos espíritos superiores. Mas que vem a ser uma oração refratada? Indagou o meu colega, mordido de curiosidade. Mas para explicarmos mais um pouquinho isso dos méritos, né? Daqueles que não têm méritos, né? Sem mérito nenhum. Como resolver um processo reencarnatório em que haveria necessidade de tantos reajustes? Portanto, isso significaria tantas provas dolorosas, tantas situações difíceis, né? Daí então vem o amparo, a misericórdia do alto, né? Como ele fala, o endosso de autoridades competentes para que a dose nunca seja superior à condição do espírito reencarnante. Mas continuando então, novamente vamos ver. Mas que venha a ser uma oração refratada? Indagou o meu colega, mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo, e tanto quanto eu permaneci em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Inclinávamo-nos a desfechar novas perguntas. No entanto, o orientador sossegou-nos, esclarecendo. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida falou para a jovem que o observava respeitosa, que foi aquela jovem que veio trazer o pedido, né, a necessidade de atender aquela que estava em processo obsessivo. Chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio, preciso este gráfico, aliás, vamos dar a entonação correta. Irmã, disse Clarencio, preciso. Afirmando, né? Esse gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, porque ela era jovenzinha, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante. E a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. Então, nós percebemos que é ali espíritos ligados a este grupo. A genitora de Evelina, que seria Odila,
A Odila era a mãe da Evelina, que é essa jovenzinha que está numa luta muito grande, né? Lutas morais, com o pai muito adoentado pelos dramas íntimos, com a madrasta num processo de desequilíbrio muito grande, né? E quem estava causando essa perseguição, como foi dito aqui, sofrendo a obstinada perseguição por parte da nossa desventurada Odila. A Odila foi a primeira esposa do pai de Evelina, né, que desencarnou. E ela estava, nós vamos ver por quê, ela estava se colocando como uma perseguidora ferrenha da segunda esposa do marido, que é a Zulmira. Mas vamos ver por que isso se deu. A genitora de Evelina, né? Sim, ela mesma, ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos, empenho energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. Então, a filha tentava ajudar, né, durante os desprendimentos do corpo, ajudar a mãezinha, que estava ali presa aos sentimentos de ciúme. Mas a Odila não dava ouvidos. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. Vamos dar uma parada. Então, havia um sofrimento muito grande naquela casa. Por quê? O Júlio, o pequenino Júlio, filho do casal, do primeiro casal, Amaro e Odila, então era a Evelina, essa jovem, muito amadurecida, amorosa, que tentava de todas as formas ajudar, envolvendo amorosamente aquela que ficou no lugar da mãe, muito amadurecida. E o mais novo, o Julinho, né, o pequeno Júlio, ele desencarna afogado. Então, vamos prestar atenção que aqui foi relatado consoante, quer dizer, conforme as provas de que se fez devedor. Então, estava programado que ele desencarnaria, né? Conforme as provas de que se fez devedor. Mas vamos ver como tudo se deu. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, cresce culpada. Então, o que está acontecendo? Por que depois da morte do Julinho, a Zulmira, a segunda esposa, está totalmente desequilibrada? Porque ela desejou a morte do Julinho. E nós vamos ver por que ela desejou a morte do pequeno, enciumada. Então, como havia então a Odila enciumada, né, por não aceitar aquela que ficou no lugar dela, ao mesmo tempo havia Zulmira muito enciumada com as atenções que o pai devotava ao filhinho querido. Então, tudo isso desencadeou um processo obsessivo muito ferrenho. Se ela não carregasse culpa, ela não estaria sob as garras da Odila, mas como ela se sentia culpada porque ela tinha desejado aquela morte, ela se tornou uma presa fácil. Vamos então refletindo. Então ela cresce culpada. Evelina,
depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente. Diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. Porque não chegavam na mãe, porque a mãe se fazia refratária, né? Então houve ali um encaminhamento, uma prece refratada, né? Uma mudança de direção. Reparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou: compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha, vários círculos inferiores, então passa por todas as regiões inferiores, né, e vai para o alto, e procura o apoio que não lhe faltará. Passeando em nós o olhar muito lúcido, concluiu: desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Sem dúvida, o caso fascinava-nos a atenção. O orientador, no entanto, recomendou esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências, para instruir-nos com segurança quando estivéssemos a usufruir-lhe a companhia. Nossa excursão, todavia, foi marcada e, no momento preciso, achávamos-nos a postos. Sem delonga na viagem, Clarencio e Eulália, que foi a que levou o pedido, né? Hilário e eu encontramo-nos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio citadino acusava exatamente 21 horas. Entramos. Em estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos presumíveis lia com visíveis sinais de preocupação um manual de mecânica. Na secretária singela desdobravam-se publicações diversas, denunciando-lhe os estudos. Clarencio, assumindo com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo, informou gentil: este é Amaro, o chefe da casa. Tem no longo pretérito complicados compromissos. Em muitas ocasiões, usou projetis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Então estamos vendo ali como o próprio espírito vai se reajustando. Ele usou o ferro de forma indevida, né? Para o mal. Hoje ele é um servidor categorizado numa ferrovia. Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Encantadora adolescente de 14 anos, então a Evelina tinha apenas 14 anos, bordava iniciais num lenço de linho. Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas, ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior.
Instintivamente, desviou o olhar do pano-alvo e fixou num retrato de mulher que pendia da parede. Sorria enlevada, qual se convertesse com a imagem, enquanto... Desculpem, retomando. Não nos assinalou a presença, mas ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior. Instintivamente desviou o olhar do pano-alvo e fixou num retrato de mulher que pendia da parede. Sorria enlevada, qual se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia: essa é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu. Evelina está ligada aos pais por imenso amor, desde séculos remotos. Então, nós sabemos que na composição de uma família existem espíritos que retornam por vínculos fortíssimos de amor, né? Então, ela está ligada a esta família há muito tempo, por vínculos de amor. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. Então, ela tem junto dela, terá durante o desempenho da sua vida, né, outras pessoas ali que farão parte do seu processo de crescimento, mas paralelo a isso, ela traz ali um compromisso muito grande, uma tarefa, né, porque foi uma coisa pedida por amor, para auxiliar os pais. No momento, acredita-se amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta. Então ela nem faz ideia, né? Porque quando retornamos ao corpo, nem tudo fica registrado nas nossas mentes. Era ela que estava acompanhando a mãe de perto, tentando trazer a mãe para o equilíbrio. Mas tudo isso no seu desprendimento, como alma desprendida do corpo físico. Então ela rogava para a mãe, mas na verdade quem estava trabalhando em benefício da mãe era ela. Abracei comovido a mocinha estática que se guardava em luminoso halo de tranquilidade e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Então aqui nós vimos neste capítulo porque algo já, né, das razões que levaram a esse processo obsessivo tão difícil, que veremos no próximo encontro, no capítulo Obsessão, em que veremos como se deu o afogamento do Julinho, o porquê da Zulmira ficar tão com sentimento de culpa. Então nós vamos ver, né? Nós vamos ver que ela, como já foi dito, ela desejava, quando ela via ali o Amaro envolvendo o filhinho em tanto carinho. O filhinho era pequeno, tinha perdido a mãe, né? Ele trazia um vínculo fortíssimo com o Julinho. Então é natural que ele chegava ali dos trabalhos do dia e ele se aconchegava muito ao filhinho. Então, isso provocava nela um grande ciúme que não entendia. Nós temos que entender sentimentos. O sentimento dele pelo filho não tinha nenhuma relação do sentimento homem e mulher. Então ela via no Julinho um rival, mas na verdade isso só nasce em mentes doentes, porque não tem sentido. São sentimentos diversos, né? Mas é isso que estava se dando. E nós vamos ver como se deu o afogamento dele, por que ela adoece, se entrega
ali aquela obsessão ferrenha, porque ela poderia lutar, mas o sentimento de culpa justamente fez com que ela se entregasse, né? Então, nós estamos estudando uma obsessão e que percebemos que, vamos perceber claramente que poderia ser evitada, né? E que se desenvolveu, o toque foram as atitudes dela mesma. Então, fiquemos com essas reflexões, que fiquemos em paz.